Olá, alunos do terceiro ano, professora Luciana de Matemática. E nesse vídeo nós vamos ver exercícios sobre distância entre dois pontos, que é o nosso primeiro assunto de geometria analítica. Número 1. Calcule a distância entre os pontos abaixo. Ponto A, 3 e 2, e ponto B, 3 e 4. Então, gente, deixar bem claro, para a resolução desse tipo de exercício, não há necessidade de fazer o gráfico, né, no plano cartesiano, como eu vou fazer aqui. Eu só vou fazer para poder explicar a vocês, tá, o porquê da gente utilizar determinado cálculo, mas quando vocês forem fazer exercícios, não há necessidade de fazer esse gráfico, tá bom? Então, eu vou começar marcando os pontos A e B no plano cartesiano. Ponto A, 3 e 2. Então, temos que juntar 3 do x com o 2 do y. Temos nosso ponto A. Ponto B, 3 do x com 4 do y. Ponto B. E aí, nós temos que calcular a distância entre esses dois pontos, a distância entre A e B, né? Que é essa reta em preto. Temos que calcular o tamanho dessa distância, né? Então, o que a gente pode verificar, né? Olhando lá o par ordenado de A e B, 3 e 2, 3 e 4, né? O que eles têm em comum? O valor do x, que é o primeiro valor do par ordenado, né? Os dois têm o 3 como x. Então, o que a gente tem que fazer? Quando nós vermos nesse tipo de exercício que os pares ordenados têm como valores de x ou y, né? E esses valores são iguais, nós não precisamos utilizar aquela fórmula da distância. Nós temos um modo de resolver muito mais simples. Nesse caso, a letra A, eles têm o x em comum. Os x dos dois são iguais. Ou seja, x sendo igual, essa reta que é a distância entre esses pontos fica paralelo ao eixo de y. E aí, o que a gente verifica, né? Esse tamanho dessa reta. Começa no A, né? Que olhando lá para o eixo de y, corresponde a 2, né? E termina no B. Olhando também para o eixo do y, esse B termina no 4. Então, nós temos que saber o tamanho dessa distância. Muito simples, né? É só a gente pegar o valor final, que é o 4, e diminuir do valor inicial, que é o 2, né? Pegar o valor final, que é o 4 do y, e diminuir do valor inicial, que é o 2 ali do y também. Então, distância, 4 menos 2, 2. Então, o que a gente verificou nesse caso? Que quando x é igual, para a gente determinar a distância, é só diminuir os valores de y. Y de B, que é o 4, menos o y de A, que é o 2. Facílimo, determinamos a distância desta forma, sem precisar fazer todo aquele cálculo, ok? Vamos à letra B. Na letra B, nós temos ponto A, menos 2 e 5, ponto B, 4 e 5. Então, olhando ali o par ordenado, a gente já vê que eles têm algo em comum, que é o 5, né? O valor do y. Então, a gente também vai ter um modo fácil de resolver, tá? Para mostrar o porquê que a gente vai resolver desse modo fácil, é que eu vou fazer o gráfico, tá bom? Então, o ponto A. No ponto A, nós temos que unir menos 2 do x com 5 do y. Temos nosso ponto A. Ponto B, 4 do x com também 5 do y. Temos nosso ponto B. A distância entre A e B é essa reta em preto, né? E aí, o que a gente verifica? Como eu falei anteriormente, eles têm o 5 igual, né? O valor do y de A e B é igual. Então, sendo assim, essa reta que é a distância fica paralela ali ao eixo do x. Então, é fácil da gente determinar a distância, o tamanho dessa distância, né? Dessa reta que começa no A e termina no B. Começa em menos 2 e termina em 4. Então, de que forma que a gente pode determinar a distância? Pegando o valor final, que é o 4, menos o valor inicial, que é o menos 2. Coloquei entre parênteses porque nós temos dois sinais negativos, ok? Então, vamos arrumar ali primeiro o sinal. 4, menos com menos fica mais, fica positivo, mais 2. Distância, 4 mais 2, 6. A gente pode verificar que é 6 se a gente for contar, né? Número de casas, digamos assim,
do menos 2 até o 4. Se a gente for andando ali de número em número, a gente vê que anda por 6 números, por 6 casas. Ok? Então, olhou para o ordenado. Os valores de x são iguais, é só a gente diminuir y de b do a, do y do a, né? Olhamos lá, os valores de y são iguais, como nesse caso, é só a gente diminuir o x do b, que foi o 4, menos o x do ponto A, que está determinada a distância, está pronto, tá? Vamos ver a letra C. Na letra C, nós temos ponto A, 1 e 3, ponto B, 9 e 9. E a gente já verifica que eles não têm nada em comum, né? O x é diferente, né? O ponto A tem um 1, o ponto B tem um 9 e y também é diferente. Então, aí não vai ter jeito, a gente vai precisar resolver através daquela fórmula, ok? Vou repetir. Quando for resolver, só precisa fazer o cálculo. Eu vou fazer o gráfico só para mostrar para vocês que realmente não é possível a gente encontrar a distância nesse caso, tá? Só para deixar bem explicadinho. No ponto A, nós temos que unir 1 do x com 3 do y. Temos nosso ponto A. Ponto B, 9 do x, sobe, vai até o 9 do y. Temos ali nosso ponto B. A distância entre eles é essa reta inclinada, né? Então, olhando essa reta, ela não é paralela nem a x nem a y. Então, a gente não consegue determinar essa distância. A gente só conseguiria determinar a distância se ela fosse certinha, se ela fosse paralela, né? Não sendo, a gente não consegue, ok? Eles não tendo em comum nem o x nem o y, precisa fazer o cálculo da distância. E aí, naquela fórmula da distância, a gente vai precisar substituir x de A, x de B, y de A, y de B. Então, para facilitar, vamos separar ali em cima no par ordenado quem é quem, tá? No ponto A, o 1 é o x do A. Por quê? O x é o primeiro valor, né? E ele é o x do A porque é o ponto A. O segundo valor é o y, y de A. No ponto B, o primeiro 9 é o x do B, o segundo 9, y de B. Agora, vamos lá na fórmula. Fórmula da distância, né? Na próxima linha já vai aparecer substituído, mas nós vamos ver valor por valor, ok? Então, vamos lá. No primeiro parêntese, xb, olhando lá no par ordenado, xb é 9, menos xa, que é 1. Tudo isso ao quadrado. Mais, no outro parêntese, yb, que é 9, menos o ya, que é o 3, também ao quadrado. Então, agora a gente vai fazer a subtração entre esses parênteses. No primeiro, 9 menos 1, 8, então 8 ao quadrado, mais 9 menos 3, 6, 6 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64, mais 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Agora, a gente só vai somar os valores dentro da raiz. 64 mais 36, 100. Raiz quadrada de 100 é o 10. Por que é o 10? Porque 10 vezes 10, 100. Então, a distância, 10. Vendo? Distância é igual a 10. Então, olhando lá a nossa reta no gráfico, a gente realmente não tinha como fazer de outra forma. Não tinha como achar esse 10 se não fosse através desse cálculo. Vamos à letra D. Na letra D, nós temos ponto A, menos 4, menos 2, e ponto B, 0 e 7. Então, olhando lá os valores de x, são diferentes, y também são diferentes. Vamos precisar fazer o cálculo, ok? Só vou fazer o gráfico ali certinho para ficar claro que a gente não consegue resolver de outra forma. Então, o ponto A é a união do menos 4 do x com o menos 2 do y. Ponto A. Ponto B, 0 do x com 7 do y. Vocês sabem, né? Quando um dos valores do par ordenado é 0, a gente marca o ponto exatamente sobre o outro valor. Então, nosso ponto B vai ser marcado no 7 do y. A distância entre esses dois pontos está ali, né? Uma reta que não é paralela nem ao eixo x, nem ao eixo y. Então, dessa forma, a gente não consegue fazer o cálculo somente com aquela subtração mais facinha. Então, vamos separar ali no par ordenado quem é xb, yb, para facilitar, tá? O menos 4 é o x do ponto A. O menos 2 é o y do ponto A.
E lá no ponto B, o 0 é o nosso xb e o 7, o yb. Fórmula da distância. Vamos fazer as substituições. Primeiro parênteses, xb é 0, menos o xa, que é menos 4, né? Então, coloquei o menos 4 entre parênteses, porque nós temos dois sinais negativos. Um do número e o outro que é da fórmula. Tudo isso ao quadrado. Mais yb, que é 7, menos o ya, que é menos 2. Novamente, dois sinais negativos, precisamos colocar entre parênteses, ok? Tudo isso ao quadrado. Então, agora, vamos resolver apenas esses sinais. 0 menos menos 4. Menos e menos fica mais. Então, 0 mais 4 ao quadrado, mais. 7 menos e menos, positivo, né? Mais 2 ao quadrado. 0 mais 4, 4. 4 ao quadrado, mais. 7 mais 2, 9. 9 também ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Somando esses valores, raiz de 97. Nós não temos raiz de 97, raiz exata, né? Então, quando não tem a raiz exata, pode deixar desta forma mesmo, ok? Então, gente, finalizamos por aí. Qualquer dúvida, é só deixar a perguntinha lá no mural da plataforma, ok? Um beijo, se cuidem.